essa é uma temática que, se a gente não tomar muito cuidado, ela acaba se naturalizando e ela vira uma fala tão repetitiva e tão senso comum que não faz a gente avançar em nada. Eu trabalho com essa temática há mais de 20 anos, que não é pouca coisa. E o que eu sinto é que durante esses 20 anos, a gente conseguiu avançar muito pouco. E por que a gente, na minha avaliação, a gente conseguiu avançar muito pouco? Porque nós estamos tão acostumados a falar a mesma coisa, a pensar do mesmo jeito, que parece que a gente não sai do lugar. Então, o que eu mais escuto é no Fantástico, é na Rede Globo, nas mídias, as mais diferentes possíveis, é exatamente dizer que os professores estão cada vez mais doentes e que essa situação do trabalho docente tem produzido cada vez mais adoecimento e que a violência nas escolas também tem aumentado de uma forma assustadora. Mas o que a gente vê na mídia é o tempo todo esse tipo de afirmação. Mas a gente não vê, por outro lado, muita coisa sendo feita para a gente mudar essas questões e pensar de outra maneira. Porque não adianta ficar dizendo, tem violência, tem precarização do trabalho, as pessoas estão adoecendo, a coisa está cada vez pior. Eu acho que esse tipo de discurso, ele tende a reafirmar isso tudo e não faz a gente sair do lugar. A gente só pensa diferente quando a gente é forçado a pensar diferente. E a gente só é forçado a pensar diferente quando a gente começa a fazer perguntas que a gente não tinha feito antes. Então, eu acho que mais do que responder a isso, eu tenho como proposta aqui hoje com vocês, fazer perguntas. Começar a perguntar de uma outra forma, para ver se a gente consegue sair do lugar. E pensar de uma outra forma, perguntar de uma outra forma, é também pensar em construir projetos que deem conta dessas questões. Agora, ficar simplesmente dizendo, não aguentamos mais a violência, os professores estão adoecendo, eu acho que, honestamente, estou cansada de ouvir esse tipo de coisa. Acho que temos avançado muito pouco. Então, a minha convocação a vocês aqui hoje é, vamos pensar outras coisas, vamos formular outras perguntas e vamos ver o que a gente consegue para sair do lugar. Então, vamos lá. Então, assim, existe uma relação quase que imediata, né, entre precarização do trabalho, violência e os processos desencadeados no cotidiano e no chão das escolas. Então, essa relação precarização, violência e trabalho parece que estão ligadas de uma forma natural e indissociável. E aí eu pensei, bom, o que nós estamos chamando de precarização e o que nós estamos chamando de violência, o que nós estamos chamando de adoecimento, porque essas palavras, elas também viraram palavrinhas que todo mundo fala como se todo mundo estivesse dizendo a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que questionar o que é precarização, o que é violência e o que é trabalho. Porque trabalho não é sinônimo de emprego. Bom, eu diria que essa precarização, ela está, de alguma forma, vinculada aos vínculos do processo de trabalho, ou seja, hoje nós temos uma grande parte de professores DTs, né, por designação temporária. Nós temos um número muito menor de professores contratados como profissionais efetivos da rede. Então, esses vínculos frágeis no processo de trabalho já nos dão algumas pistas para essa precarização, que produzem precarização. Por outro lado, eu acho que tem havido muito pouco investimento no que eu estou chamando ali de educação permanente. O que é educação permanente? Educação permanente não é fazer cursinho para professor. Educação permanente é formar o professor no processo de trabalho. É, a partir do processo de trabalho, pensar o que o professor está precisando para poder dar conta daquele trabalho
de forma a não adoecer, de forma a fazer com que o trabalho seja fonte de vida e de saúde, e não de adoecimento. Então, se os vínculos são absolutamente frágeis com o processo de trabalho, certamente o processo de educação permanente também se fragiliza. Por outro lado, se esses vínculos são frágeis, nós vamos ter formas instáveis de contratação, que são as designações temporárias, e, consequentemente, precarização das relações de trabalho. Precarização de relação de trabalho significa vínculos entre os trabalhadores frágeis, vínculos com os alunos frágeis. E se são frágeis, você não consegue construir um projeto sólido para a educação naquela escola ou naquela rede. Se os vínculos são frágeis, se a contratação não se dá de forma efetiva, obviamente que nós vamos ter, então, também perda dos direitos desses trabalhadores. E eu estou sempre nessa instabilidade, não sei se posso ser mandado embora hoje ou amanhã, não sei se fico nessa escola ou na outra. Então, os vínculos que vão se constituindo são absolutamente provisórios, provisórios no mau sentido, porque quando você começa a construir um projeto mais sólido, você ou é mandado embora, ou é transferido para uma outra escola, para uma outra rede. Então, obviamente, um projeto mais sólido dificilmente se constrói se você não tem políticas públicas de educação que façam efetivamente com que o professor seja contratado, que seja efetivo numa determinada rede, numa determinada escola, construindo, então, redes aquecidas, redes de relações que possam dar condições de criação e de produção de um projeto efetivo de educação. Bom, se isso tudo acontece, que nós temos aí um novo ciclo. Sentimento de indignidade. Indignidade por quê? Porque na medida em que os vínculos são frágeis, na medida em que esses projetos de trabalho não se constituem de forma sólida, o que nós temos é o sentimento de que eu não sou autora do processo de trabalho. Então, esse sentimento de não ser autora, de não construir esse projeto, gera indignidade. Essa indignidade produz dor, e essa dor produz violência. E aí, a violência advém exatamente desse sentimento de que eu não tenho nenhuma utilidade, de que eu não sou autora, e que tanto faz eu estar ou não ali, como se o trabalho fosse acontecer de qualquer forma. Ou seja, o ser humano, ou de uma forma mais ampla, o ser vivo, para que ele se diga vivo efetivamente, não basta respirar, não basta andar, mas ele precisa afirmar autonomia, potência de criar vida. Ele precisa ser senhor da sua vida. Ele precisa ser senhor de normas de viver. Sempre que o sujeito se percebe inútil ou não sendo autor do seu processo de trabalho, o que gera, então, é esse sentimento de inutilidade. E aí eu começo a dizer, a violência está também se dando, porque você está violentando o que há de mais digno no ser vivo, que é a sua capacidade de criação. Então, se a minha potência de criação, a possibilidade de criar, está sendo, ou tenta-se diminuí-la, se a minha potência criadora está sendo, de alguma forma, cerceada, eu diria que nós temos já um primeiro movimento de violência. Violência a isso que é próprio da vida, que é criar, ser autor, ser produtor de normas, normas da vida e normas do viver. Quando isso acontece, boa parte das vezes, o professor adoece. E o diagnóstico feito para esse professor geralmente indica tratamentos individuais. O professor ele não está muito bem, ele não bate bem da bola, ou ele é frágil psiquicamente, ele não tem estrutura para aguentar
as pressões do trabalho, e aí você acha que o problema é do professor. Quando, na realidade, o adoecimento desse professor não é outra coisa, senão o sinal de que o modo como o trabalho está se dando na escola está produzindo adoecimento. Eu nunca afirmarei que um professor doente numa escola que pode ter 500 trabalhadores, que o problema é daquele professor. Nós não vamos trabalhar com estatística. Um professor que adoece em meio a 500, ele é um índice, ele é um indicador, porque muitos outros podem estar também adoecendo, mas eles lidam com isso e eles usam estratégias defensivas que não dão visibilidade ao seu adoecimento. E aí você diz que é o professor que é fraco. Então esse diagnóstico geralmente é direcionado ao professor como sendo responsável pelo seu adoecimento. Eu estou propondo, então, outros caminhos. No início aqui da nossa conversa eu falei, não adianta ficar dizendo a mesma coisa que todo mundo já está cansado de saber. Tem violência na escola, a cidade está violenta, o país está violento, o país está em crise. Eu não aguento mais ouvir isso. Não estou dizendo que é tudo mentira ou que é tudo verdade. O que eu estou dizendo é que não basta esse tipo de constatação. Eu quero saber que crise é essa, que violência é essa, e como é que a gente pode efetivamente fazer para enfrentar a crise e a violência ali onde eu trabalho, ali onde eu vivo, minimamente. Então eu estou propondo que a gente possa, para poder reverter essa situação de precarização, de violência e de dor, interferir nos processos de gestão do trabalho. Ao invés de ficar apenas mandando professor para psiquiatra ou para médico, que a gente possa pensar como o nosso trabalho está organizado, como nós nos relacionamos no trabalho e por que as pessoas estão adoecendo a partir dessas relações. O ser humano é um ser de relação. Se a gente adoece, se a gente está se sentindo violentado, certamente temos que olhar para as relações que produzimos, que tem como efeito esse sentimento de dor e de violência. Então nós estamos falando que não adianta apenas trabalhar ou interferir ou encaminhar o professor para o tratamento. Nós precisamos interferir no processo de trabalho, nas relações que se estabelecem nesse processo de trabalho. A tese que eu estou defendendo aqui é que a violência e a dor no trabalho estão relacionadas com o modo como nos relacionamos, o modo como as pessoas trabalham, o modo como a gente lida com os nossos conflitos na escola, evitando culpabilizar pessoas pelo que se vive em determinadas situações. Ah, mas ela é uma mala sem alça, ela é uma cobra, ela é isso e aquilo outro. A responsabilidade, tudo que acontece aqui é dela. Olha, ela até pode ser uma pessoa difícil, muitas vezes, de se lidar. Mas, certamente, ela responde a um certo modo como as pessoas se relacionam na escola. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, a minha pergunta é, o que produz dor e violência no trabalho? Volto a insistir, não adianta dizer que tem violência no trabalho. Não adianta dizer que tem dor no trabalho. Eu acho que nós temos que perguntar o que está produzindo essa dor e essa violência. E eu arrisco não uma resposta, mas uma pista. Que eu vou dizer que essa dor e essa violência no trabalho estão diretamente relacionados ao modo, como a organização do trabalho na escola está se impondo de uma forma muitas vezes autoritária, porque há uma separação entre os objetivos dessa organização e o que é efetivamente importante para o coletivo dos trabalhadores. Porque na maioria das vezes, quando a gente chega na escola, quando a gente chega num determinado espaço de trabalho,
Eu não sei se alguém aqui já foi consultado para saber como gostaria de trabalhar. Qual é o seu projeto de trabalho para essa escola? Quando a gente chega, na maioria das vezes, está lá, ó, é isso que você tem que fazer, cumpra-se. Então, entre o que a organização do trabalho espera e o que efetivamente tem importância para o trabalho, há uma enorme distância. Eu estou dizendo que é nessa distância que se dá a violência. A violência se dá exatamente quando o trabalhador não é afirmado como autor e gestor do seu processo de trabalho. Então, essa violência no trabalho, eu diria que está ligada exatamente a essa indignidade, a essa inutilidade, a essa sensação, a esse sentimento de que eu não sou autor e criador do processo de trabalho. E o que importa para mim, certamente não é o mesmo que importa para a organização do trabalho. Então, quando a situação do trabalho te dá a oportunidade de reinventar o trabalho a partir daquilo que realmente importa para os trabalhadores e para os alunos e para a comunidade de uma forma geral, compartilhando com o coletivo de trabalho, eu diria que aí nós estamos efetivamente interferindo no que produz dor e violência e adoecimento no trabalho. Porque o ser humano, quando ele está produzindo um coletivo e produzindo o comum, ele está produzindo saúde e não adoecimento. O adoecimento advém da solidão. O adoecimento advém de um sentimento de que eu não compartilho as minhas dúvidas, as minhas questões, o que eu efetivamente gostaria de trabalhar e fazer. Então, eu estou dizendo que, ao fazer a gestão do trabalho, nós estamos também nos produzindo. E gestão não é o coordenador da escola, não é o secretário de educação. A gente chama de gestor, geralmente, né, aquelas funções de gerência. Mas o que eu estou chamando de gestão não é apenas isso, mas é o que se passa entre os diferentes vetores do processo de trabalho. Que vetores são esses? Eu estou chamando de vetores do processo de trabalho esses 4 aspectos que eu listei aqui nesse slide. Um dos vetores do processo de trabalho são os sujeitos trabalhadores. Cada um de nós que temos interesses, necessidades, desejos, histórias particulares, não é? Cada um de vocês tem uma história. Só que essas histórias individuais, particulares, se cruzam nas organizações do trabalho. Então, além de cada um de nós temos ali processos de trabalho que estão relacionados com os saberes que naquela organização do trabalho se atualiza, se faz. Então, o porteiro tem saberes, a cozinheira tem saberes, a secretária tem saberes, os professores, o coordenador, o orientador, enfim. Todos os trabalhadores da escola, ou da educação de uma forma mais ampla, têm saberes. Processo de trabalho é o modo como esses saberes se relacionam. E dependendo desse modo como se relacionam, você vai ter um processo de trabalho que é autoritário, onde você considera que o saber da coordenadora, da pedagoga, da diretora é mais importante do que o saber da trabalhadora que faz a limpeza da escola. O que eu estou dizendo é que tanto aquela que faz a limpeza da escola, como a coordenadora, a diretora, a pedagoga, os professores, têm saberes que não são superiores uns aos outros. Relações de poderes verticalizadas e autoritárias acontecem na escola quando a gente atribui a alguns saberes, geralmente os saberes acadêmicos, maior importância do que os outros. Muitas vezes uma cozinheira, ela sabe mais da criança do que a coordenadora, do que a diretora da escola. A pessoa que fica na portaria sabe o nome, o endereço, mãe, pai, telefone de cada criança que entra na escola. Muitas vezes a coordenadora e a diretora não sabem. Então existem saberes que são primorosos
todos são primorosos. Uma vez eu fiz um trabalho numa escola e eu pedi que todos os trabalhadores da escola fossem para uma sala para a gente fazer uma roda de conversa. Então, colocamos vários alunos nossos aqui da psicologia para fazer merenda e distribuir merenda para as crianças, enquanto as cozinheiras ficavam conosco conversando. No meio da conversa, as minhas alunas chegam desesperadas, dizendo: acabou a merenda e tem uma fila enorme de crianças que não merendou ainda. Aí eu falei, ó, galera da merenda, aconteceu algum problema. Aí ela falou, o problema é que elas não entendem, elas não conhecem as crianças. Então, possivelmente, o que acontece é que algumas crianças entram na fila várias vezes e passam à frente daquelas que são mais quietinhas. Tem criança que toma só meio copo de Nescau, outras tomam um copo inteiro. Nós sabemos disso, então a gente regula e a merenda dá para todo mundo. Agora, elas foram dando merenda, não perceberam se a menina estava já mais de uma vez na fila ou não, a merenda acabou. Aí o que a gente faz? Aí eu falei, elas vão comprar merenda com o dinheiro delas agora para o restante das crianças. Então, assim, tem um saber das cozinheiras e das merendeiras ali que as psicólogas não sabiam. E se não conversar sobre isso, não vai se saber muitas outras coisas. E quais são as consequências disso? Criança sem merenda, criança que muitas vezes sabe fazer coisas que você desconhece, mas que a merendeira conhece e poderia estar te ajudando. Então, nós estamos falando que os saberes, eles não podem ser hierarquizados na escola, mas eles precisam estar em diálogo. E aí sim, se a gente coloca os saberes em diálogo, nós estamos fazendo política pública. Porque política pública não tem a ver com o fato da escola ser do Estado ou do município. Política pública se faz quando as pessoas podem conversar lado a lado sobre os temas do trabalho. O público é a produção do coletivo, do comum, do diálogo entre as pessoas. O público não tem relação direta com o Estado. Você pode ter uma escola que seja do Estado, mas efetivamente ela não é uma escola pública, porque ela não viabiliza, ela não faculta a conversa e o diálogo entre os diferentes saberes. Então, o que nós estamos falando é que a produção dos sujeitos e a produção da atividade da gestão do trabalho na escola se faz por meio da interseção entre o planejar, o decidir, executar, avaliar, o que normalmente é separado na escola. Tem alguém que planeja, alguém que decide, alguém que executa. O que eu estou dizendo é que, quando isso se separa, nós estamos produzindo dor, adoecimento e violência na escola. A violência na escola, a precarização do trabalho, quando quem decide não executa e quem executa não decide. E isso é o mais comum nas organizações de trabalho na lógica do capital. Isso não é só na escola. A lógica capitalista se mantém exatamente por isso. Porque não é o trabalhador da ponta que planeja. Ele apenas executa o que alguém planeja. E quando o ser humano é convocado a apenas executar, certamente isso vai ser sentido como violência. E como dor. E como adoecimento. Então, eu estou dizendo que os sujeitos inventam mundos, eles criam realidade, eles criam a si próprios, eles lutam, eles resistem ao trabalhar. Há uma indissociabilidade. É impossível separar uma melhoria das práticas e dos modos de educar dos processos de gestão do trabalho. Então, não vamos nos iludir que a gente vai conseguir acabar com adoecimento, com dor e com violência no trabalho se não fizermos uma interferência radical no modo como o trabalho se organiza. E o que eu estou dizendo? Que esse modo de organização do trabalho que não produz violência é exatamente aquele onde planejar, decidir e executar se faz numa roda e não numa linha vertical autoritária onde alguém decide e o outro apenas executa o que alguém planejou. Então, a dor e o prazer no trabalho vai ser experimentada exatamente por cada trabalhador e está relacionada com o modo
como os vínculos se efetivam no processo de trabalho. Então, nós estamos dizendo que é nas relações que nós temos que interferir quando nós estamos preocupados em acabar, ou pelo menos diminuir, a violência no trabalho. Então, eu estou propondo que a gente saia de um discurso de dor e prazer no trabalho, de violência no trabalho à saúde. Mas como é que a gente sai dessa situação de dor para a situação de prazer e da situação de violência à situação de saúde? Primeira coisa que a gente tem que fazer, não pode... definir o que eu estou chamando de prazer. A palavra prazer nos leva, geralmente, a alguma coisa da ordem de alguma coisa que é equilibrada, que não tem conflito, que me dá simplesmente a oportunidade de descarregar tensão. Então, prazer é como se fosse algo onde o tensionamento e o conflito estivesse abolido. Eu vou dizer que é exatamente o contrário. Não existe isso. Não existe vida sem sofrimento, não existe vida sem conflito. O problema do conflito e do sofrimento é quando ele, ao invés de produzir alegria e saúde, ele está produzindo o adoecimento. O adoecimento é a nossa incapacidade de criar e de mudar a situação. Estar doente é se ver impossibilitado de mudar a situação que me faz sofrer. Mas um sofrimento patogênico, o sofrimento patogênico é aquele que me imobiliza, é aquele que não me dá espaço para movimentação e que me silencia. Esse é o sofrimento que efetivamente produz adoecimento. E violência não é apenas agressão física ou agressão verbal, então. Eu estou dizendo que dor e violência no trabalho tem seu foco principal no modo como as relações se efetivam no chão da escola. Então, como tratar essa questão do prazer? Como fazer com que o trabalho não seja apenas sinônimo de dor e violência? Como desfazer, né? Porque tem aí uma coisa natural, né? Naturalizada. Todo trabalho produz dor e desprazer. Eu diria que o não trabalho é que produz o adoecimento. E quando eu estou falando de não trabalho, eu não estou falando de emprego. Eu estou falando que a não possibilidade de transformar a natureza, de criar normas, de produzir mundos, de produzir a si próprio, isso é trabalho. O trabalho é a transformação de alguma coisa. Então, a não possibilidade de transformação da realidade é que produz adoecimento. Então, essa tríade, dor, desprazer, trabalho, ela está naturalizada, mas ela precisa ser indagada. E ela precisa ser indagada exatamente porque ela não é óbvia. Ela foi produzida historicamente e a gente considera que todo trabalho produz adoecimento. O trabalho que produz adoecimento é o trabalho na lógica do capital que separa a produção, o planejamento do processo de trabalho da sua execução. É a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. É tirar do ser humano a sua potência de criar e de produzir normas no trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que o trabalhador, e no nosso caso o trabalhador da educação, ele não é vítima, ele não é pobre coitado. O trabalhador, ele sempre, de alguma forma, resiste a essa violência no trabalho, resiste à precarização do trabalho. Ele não é vítima dessa desqualificação. E aí eu estou falando de resistência, porque quantas vezes nós encontramos limites na organização do trabalho, e se a gente não inventar, efetivamente o trabalho não sai. Estou falando alguma mentira? Quantas vezes vocês precisam inventar
um jeito ou outro de trabalhar, que não está lá descrito para ser feito, porque se você fizer do jeito que está descrito, o trabalho não sai. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, nós não obedecemos apenas as regras, a gente cria, a gente inventa, porque se não inventar, o trabalho não sai. Porque o ser humano, ele é muito mais do que uma máquina de produção e reprodução de normas e de ordens a serem obedecidas. Então, o desafio é exatamente esse, desfazer essa relação. E quando eu digo que essa é uma relação naturalizada, é porque a gente considera tão óbvia que ninguém mais indaga. Pessoal que chegou depois do início da conversa, eu comecei exatamente essa conversa dizendo que a gente considera uma relação óbvia, indiscutível, natural, que todo trabalho produz dor, todo trabalho produz adoecimento, e isso é uma coisa inquestionável. E o que eu dizia desde o início da nossa conversa é que se você não coloca isso em questão, você não muda essa situação. Se você apenas fica dizendo que o trabalho na escola, que hoje a escola é muito violenta e ponto final, se você não muda essa pergunta, se você não muda essa questão, se você não inventa outros modos de trabalhar, você vai ficar apenas repetindo isso e isso não vai mudar essa situação. Você só vai ficar chorando e se queixando, tem muita violência, tem crise, os alunos não querem nada, as famílias não querem nada, e aí a gente repete aquilo que a gente ouve, produzido nas diferentes mídias, e sai que nem papagaio repetindo isso. Está na hora de começar a estranhar algumas coisas, a ouvir algumas coisas que a gente sempre ouve e dizer, mas peraí, mas será que sempre foi assim? Tem que ser assim de qualquer maneira? Não tem outros jeitos de se fazer para mudar essa situação? Porque o que adoece é perceber que eu estou absolutamente imobilizada para poder mudar essa situação. É isso que adoece. É isso que é violento. A violência é perceber que eu estou absolutamente limitada na possibilidade de mudar a situação. O Yves Clos, ele é um psicólogo do trabalho, que ele vai dizer que o sofrimento vem exatamente quando há uma amputação do movimento. Ele vai dizer que a gente adoece não porque trabalha demais, mas porque não deixam a gente trabalhar. Isso é muito interessante. É exatamente o esforço que a gente faz para colocar entre parênteses a nossa atividade criadora é que nos faz adoecer. Não é trabalhar demais, trabalhar muitas horas. É quando o trabalho limita a minha potência criadora, a minha potência inventiva, a minha possibilidade de fazer diferente. Então, às vezes, a gente trabalha meia hora e parece que trabalhou 48. Você, às vezes, trabalha 12, 13 horas e parece que trabalhou pouquíssimo. Não é a carga horária que nos faz pensar que trabalhamos muito ou que eu estou cansada. O cansaço vem, a dor vem, o adoecimento vem quando eu percebo que o trabalho exige pouco da minha potência criadora. Aí é que vem o adoecimento. É quando a sua potência de criação está sendo ou tenta-se limitá-la. Então, já encaminhando aí para fechar, para a gente abrir para conversa e um diálogo franco, eu diria que prazer não é descarga de tensão, não é alívio, e o trabalho não é busca de equilíbrio. Eu estou querendo dizer que o prazer vem quando a minha atividade criadora está sendo incentivada, e o trabalho não é equilíbrio, o trabalho é tensionamento, o trabalho é conflito. Conflito não é desqualificar o outro, não é silenciar o outro. Violência é silenciar o outro. Violência é fazer o outro calar. Violência é não ouvir aquilo que é diferente do que você pensa, para que você possa, então, fazer um debate. Quando você silencia o outro a partir de uma certa autoridade, aí tem violência. A violência é o silenciamento do outro.
Então, desfazer essa equação, dor, desprazer, violência e trabalho, significa aumentar o grau de autonomia dos trabalhadores, aumentar a abertura nos processos de criação. E eu estaria dizendo, então, que nós estamos transitando da dor ao prazer no trabalho, o que não significa banalizar o sofrimento, o que não significa dizer que a gente sofre muitas vezes, mas é mostrar que esse sofrimento, ele pode não ser patogênico, ele pode não ser um sofrimento que te faz paralisar, mas ele pode ser um sofrimento que te inquieta, e que te mobiliza, e que te impulsiona a fazer alguma coisa que mude a situação que está produzindo adoecimento. E aí eu tenho uma proposta. A proposta é que o trabalho, no nosso caso o trabalho na educação, se faça como uma rede de conversação. A tese que eu estou defendendo é que a violência no trabalho e a precarização do trabalho se dá porque essas redes não estão sendo efetivadas nos locais de trabalho. Redes de conversa. Mas o que é uma rede, né? Uma rede são pontos em conexão. Mas o que importa na rede não são os nós, mas as conexões entre elas. Quando a gente olha uma rede, a gente não adianta olhar a Rede Municipal de Educação de Vitória, as escolas que compõem essa rede, não. A relação, ou melhor, as relações que se efetivam, que se atualizam, que se fazem entre as escolas, entre os professores. Então, vamos lá. Nós estamos falando, pode ir clicando aí mais uma vez para ela. Nós estamos falando de uma rede, mais uma, e mais uma. Nós estamos falando que rede, primeiro, ela é multiplicidade. Toda rede é multiplicidade. Ela não tem coisas iguais. Ela é conectada, mas por heterogêneos. Multiplicidade de heterogêneos, multiplicidade de coisas que se diferenciam. Rede não é conexão de cores iguais, mas a rede é conexão de heterogêneos, de cores diferentes. Então, nós estamos falando que no trabalho nós temos sempre redes de trabalho, portanto, redes conectadas de aspectos heterogêneos, que se faz como redes de conversação. Então, vamos lá. Eu tentei pensar aqui numa rede. Então, pode ir clicando. Secretaria de Educação, Lazer, vereadores, promotoria, atividades familiares, atividades culturais, fórum de diretores, conselhos, trabalhadores da educação, namorado, namorada, CEMEIs, igrejas, perícia, conselho de escola, o prefeito, Sereste, família, a divisão de medicina de saúde trabalhador, deputados, queixas, insatisfações, filhos, saúde, sindicato, assessores da SEDU, Ministério da Educação. Repara, se der mais um cliquezinho, vamos ver se... Não, vai dar um clique, porque ela vira uma rede. Vamos ver se eu conseguir. Ó, aí. Tá? Então, pensando naquele primeiro slide, cada uma dessas bolinhas seria um nó da rede. Mas o que importa, na realidade aqui, não são essas coisas todas, separadamente, mas são essas setas que ligam. E reparem que eu coloquei aqui, eu coloquei filhos, eu coloquei namorados, eu coloquei lazer, eu coloquei igrejas, promotorias, chefias, atividades familiares, pais. Porque eu estou falando que essa rede, ela não está restrita à escola, nem à secretaria ou ao Ministério de Educação. A rede é o padrão da vida. A vida tem como padrão a rede. Só que a gente está o tempo todo olhando para os nós.
A culpa é do trabalhador da educação, a culpa é do Ministério da Educação, a culpa é da Secretaria de Educação, a culpa é da promotoria, do vereador, é do prefeito. E a gente não olha para o modo como essas conexões estão se dando. E aí, tem uma proposta. Reparem. Não, volta um instantinho. Desculpa. Nada. Aquela rede que eu mostrei, na realidade, ela é um ponto de muitas outras. E ali vai numa progressão infinita. Cada bolinha dessa pode ser aquela multiplicidade que eu mostrei, como se eu estivesse jogando o foco apenas para um nó. Então, vamos pegar aqui um pedaço daquela rede. Então, olha só. Nós temos aqui 2 pontos que tem aqui um espaço de interseção. Passa de novo, por favor. Esse espaço aqui é uma zona de comunidade. O que eu estou chamando de zona de comunidade? É aquilo que faz e que produz comum com zonas de singularidade. Então, eu tenho aqui o amarelo, o azul, mas a interseção do amarelo com o azul cria um espaço que é um espaço comum. Esse espaço comum não é o espaço do igual, mas é o espaço do heterogêneo, mas que em rede de conversação produz alegria e aumento de potência. Potência aqui é essa nossa força para criar novidade, para mudar as situações, que sozinho, muitas vezes, eu vou ter a clareza de que eu não vou conseguir avançar muito. Então, eu estou querendo mostrar, voltem um instantinho, é porque esse slide deu um probleminha aqui. Essa alegria, esse aumento de potência, a partir dessa zona de comunidade, gera confiança. Vai, vamos lá no outro. Essa confiança implica o acolhimento da diferença. Acolher aquilo que não é igual ao que eu penso, não é igual às coisas que eu faço. Então, nós temos essa zona de singularidade que se dá a partir do aumento de potência que se faz por essa zona comum. E o último, reparem, eu estou falando de diferença e não de igual. Essa zona comum que aumenta a potência, que produz alegria, que gera possibilidade de mudança, ela se dá a partir da diferença e não do que é igual. Então, construir essa zona de comunidade que aumenta a potência, alegria e não violência, não se faz porque a gente pensa do mesmo jeito. Ela se faz porque a gente pensa diferente. Ela se faz porque, sem o tensionamento e sem o conflito, aquela zona de comunidade, ela se inviabiliza. Passa de novo. Agora, sabe o que eu queria que você fizesse, por favor? Voltasse, sem ser no modo de apresentação, para o último slide. Que na hora que foi para o modo de apresentação, ele perdeu esse aí, ó. É isso. No modo de apresentação, ele não aparece todo. Então, reparem. Zonas de singularidade, que é a diferença. Essas diferenças produzem uma zona de comunidade que aumenta a potência, que aumenta a força de criar e de lutar contra essa violência, que é o silenciamento daquilo que a gente discorda. A possibilidade dessa zona cria confiança, acolhimento do que é diferente, e essa zona de singularidade vai o tempo todo produzindo essa zona de comunidade. Isso parece bonito no slide, né? É simples? Absolutamente. Esse é o maior desafio. Porque se a gente... Veja bem, eu não estou dizendo que a gente vai chegar a esse modelo como um modelo ideal. O que eu estou tentando indicar para vocês é que é nessa
é nesse movimento, é nessa rede que a gente pode enfrentar a violência no trabalho. E essa rede não se faz de uma vez por todas. Ela se faz diariamente, cotidianamente, a cada dia de trabalho. Bom, então, concluindo, eu diria, retomando o tema você pode botar o tema que foi proposto pelos alunos para essa conversa, precarização do trabalho docente, da violência ao adoecimento, eu indicaria uma pista para a gente começar o debate. Que a violência e o adoecimento e a própria precarização do trabalho docente estão relacionados com redes frias, redes que não se aquecem, redes que não produzem conversa entre coisas diferentes. A pergunta que eu coloco para a gente abrir o debate é: qual é a nossa disponibilidade para acolher a diferença? Acolher a diferença não é respeitar o diferente. Porque respeitar o diferente é não entrar no debate. Ah, você pensa assim, eu penso assim. Então eu te respeito, você me respeita, fica cada um na sua. Não, nós estamos falando de acolhimento de diferença, é ouvir o que o outro tem a dizer e poder afirmar o que ele está dizendo, mesmo que seja para discordar. E às vezes é discordando que a gente avança. Porque quando eu discordo de alguém, eu de alguma forma provoco que esse alguém pense a partir da minha discordância. E é indagando o outro, no que ele tem de afirmação, no que ele tem de verdade, que a gente pode produzir, então, algumas mudanças desse processo de precarização e violência do trabalho docente. Bom, queria abrir agora para a conversa. Eu acho que tem aí uma série de elementos que eu fui colocando e que vocês podem estar ou perguntando porque não entenderam, ou questionando, ou perguntando, por exemplo, que experiências as pessoas aqui presentes têm nesse sentido de aquecer redes de conversação no trabalho e quais os efeitos do aquecimento dessas redes. Enfim, vamos lá. Pois sim, boa noite. Eu sou Stefferson, um aluno da pedagogia. Eu gostaria de lançar mais uma problematização também para a gente. Eu estive 2 anos ainda em escolas, em projetos de pesquisa, e tem uma fala de uma professora que me marcou muito. Fala tanto das relações que nós temos, quanto disso que a gente chama de precarização, quanto disso que a gente chama de adoecimento, e aí, conhecendo um pouco suas referências, daquilo que a gente fala de paixões tristes, em Spinoza, ou da falta de desejo, ou produção de desejo, enfim. E é uma professora que falou assim, sabe o que é a pior coisa numa conversa, com muitas professoras? Sabe qual é a pior coisa? Não é quando a família vem aqui reclamar do meu trabalho, não é quando uma criança fala que ela não entendeu ou que ela não gosta da minha aula. O pior de tudo é quando eu vejo uma colega de trabalho falando mal do meu trabalho. E aí, assim, é uma questão tão simples, tão boba, que, convenhamos, de vez em quando a gente pega e fala assim, não gosto muito da aula de fulana, e aí nós aqui como alunos, quantas vezes a gente fala disso também de nossos professores? Mas a questão é justamente essa, como que é se colocar no lugar do outro, como que é tentar enxergar a ética do outro. É uma questão que é muito complicada. Pera lá, o que é justo, o que é digno, o que é potente, o que não é, o que é gostar, o que é não gostar, que relações nós estabelecemos, que relações as outras pessoas estabelecem. Como que é difícil enxergar essa relação, essas relações, essas éticas? Vamos dar uma rodada. Mais alguém, depois eu... Boa noite, meu nome é Margarete e eu sou aluna do mestrado aqui do PPGE. E o meu projeto de pesquisa, ele está exatamente analisando, investigando o acesso e permanência do professor nas unidades educativas, né?
E esse estudo, ele inicia a partir da entrada do professor na escola e sendo um professor em designação temporária, né, no prazo. E quando, Beth, você traz essa questão de como mudar a pergunta, né, como pensar o diferente, como estranhar esse lugar. E em uma das entrevistas que eu fiz com o professor, ele está há 5 anos como DT, né? E aí ele fala da entrada dele, do primeiro ano, como que ele chegou naquele espaço com vontade, com desejo. E aí ele se percebe uma pessoa que foi se desencantando em pouco tempo, em 5 anos. E aí a pergunta que eu fiz a ele foi a respeito de como que dá essa interação na escola, né? Quais são as trocas? E ele apresentou exatamente a troca de dores. E ele vai evitando participar do coletivo na sala dos professores, porque ali só tem troca de dores. E aí ele se volta ao individual, ao indivíduo. Então, ele trabalha naquele espaço com o aluno, ele se considera, o espaço dele é sala de aula. Os outros ambientes da escola ele evita. E aí eu pergunto a ele, né, você quer permanecer? Você quer permanecer enquanto professor? Qual a sua intenção, qual o seu interesse? Ele, não quero. Aí depois eu faço uma outra pergunta. Você não quer, mas haveria uma possibilidade de você permanecer? Ele, haveria se houvesse coletivo, né? Se houvesse coletivo. Mas ele resiste ao coletivo porque no coletivo é troca de dores. Aí, como aumentar essa potência com um grupo ou com um professor que ele chega sozinho ou em 2, né? Ele já tem uma resistência ali porque ele é contratado, ele sofre essa resistência. E aí eu percebo que ele não consegue levar a outra pergunta, ou ele se cansa de fazer outras perguntas, ou de estranhar aquele lugar, de mostrar o estranhamento daquele lugar. Então eu estou nesse dilema, né? Como que vai, né? Como vai aumentar essa potência? E se realmente se nós temos a disponibilidade para acolher a diferença, nós vamos nos perdendo ali naquele coletivo que está engessado. Ele utilizou até essa palavra, que está engessado. Não sei se eu perguntei demais, mas é uma indagação. Bem, boa noite a todos. Eu sou Vilmara. Professora, primeira coisa que eu gostaria de estar pontuando, assim, que eu concordo com você plenamente, e eu tenho pensado muito sobre essa questão. O que tem acontecido, né, com os nossos professores? Eu trabalho com formação de professor também, eu sou professora, estou hoje professora aqui na UFS, professora substituta. E aí o que acontece? Eu percebo que há muito tempo a gente vem falando as mesmas coisas, né? Trabalhando muitos conceitos. E esses conceitos parecem que eles não são internalizados. Em que sentido? É como se a gente tivesse um discurso, né? E esse discurso ele não provocasse mudança. Então, há um tempo, há uns 2, 3 anos, né, eu trabalhei como pedagoga em escola, e eu cheguei numa escola onde tinha toda uma equipe, né, uma equipe adormecida. E aí, assim, eu na função de pedagoga comecei a observar os professores e eu vi que a cada pessoa que chega, eu penso assim, a cada pessoa que chega, ela pode provocar algumas mudanças, a partir do momento que você consegue observar que grupo é esse, né, como ele pensa, quais são as suas práticas. Então, quando você traz assim, nós precisamos fazer alguns movimentos para mudar aquilo que já está instalado em determinados grupos. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que nós temos aqui hoje, né, várias alunas da pedagogia e outros colegas profissionais que já estão na escola, por saber o seguinte, que muitos de nós, né, temos que levar isso profissionalmente. Vamos estar na escola um dia como professor, como pedagogo. Então, nós somos, na verdade,
né, corresponsáveis também por essa mudança, por chegar e provocar essas inquietações. Então, eu acho que é uma oportunidade realmente de estar te ouvindo e dizer assim, o quanto que essa fala, né, pode produzir, gente, um movimento diferente. Obrigada. E eu estou aqui com minha turma de movimentos sociais e eixo, né? A gente chegando aí ainda. Ok. Beth, é o seguinte, eu cheguei, você já tinha começado, tentei me situar na fala, mas uma preocupação que a gente está vivendo na relação de uma rede que eu fiquei me perguntando ao final da sua fala, assim, tentando inverter a pergunta, quando você fala das redes frias, que não se aquecem. E aí eu estou falando de um lugar, de uma rede que está muito aquecida, precisando de um esfriamento, porque o adoecimento está vindo. Então, assim, como é que a gente se coloca nessa relação, entendeu? É um pouco essa a preocupação de ver. Se a rede que não se conecta, que não consegue produzir, né, vida, e aí a relação com a vida e com o prazer e com aquilo que nos faz mais gente, né, nessa relação, como é que a gente pode cuidar para que o aquecimento, né, talvez fazendo a pergunta para a gente mesmo, refletindo, na verdade, né? Como é que a gente pode cuidar para fazer com que uma rede que tem relações que podem produzir essa potência que produz, né? Como é que a gente pode se cuidar para a rede não aquecer demais e produzir aquecimento? Eu só quero colocar mais uma questão, talvez um pouco para provocar também. Nessa mesma escola que eu falei do pior coisa, quando a colega fala do nosso trabalho, teve uma outra professora que pegou e respondeu, não lembro se foi no mesmo dia, se foram dias depois, enfim, é muito complexo. Eu falei assim, sabe o que é interessante? Uma coisa que eu tenho tentado praticar? Todo dia, quando eu vejo desculpa a palavra, aquela pestinha que me atormenta toda a aula, eu faço o contrário de sempre. Antes eu fazia cara feia. Agora eu faço uma cara, eu sorrio e penso, é uma criança, então vamos todo dia, e até uma coisa que eu marquei na transcrição, todo dia eu reseto o meu humor com aquelas crianças para começar de novo. E eu fiquei pensando, como que isso é interessante? Não sei, acho que é impossível, mas é interessante tentar. Né? Boa noite a todos. Eu sou a Vanessa, sou aluna da professora Edna. Peguei um pouco tarde a fala da professora, mas eu fiquei me questionando um pouco sobre a questão do trabalho e de que forma, no caso, você falou da importância das redes, né? Para não minimizar mesmo, né, diminuir essa questão da violência e do adoecimento. Mas eu fiquei um pouco me questionando, porque considerando a lógica de trabalho que a gente tem no contexto da atual sociedade, que é uma lógica que vai contra essa ideia que você discutiu no seu trabalho, né? Que não é o fortalecimento das redes, e sim a questão de meio que limitar mesmo a conversa, o diálogo, a harmonia, a troca dentro dessas redes. E eu vejo muito isso principalmente no ambiente escolar, né? Porque, igual, eu me formo esse ano e, assim, muito que a gente vê, que às vezes a gente vê professores que já estão há muito tempo efetivos, já tem aquela lógica meio que de rotina do trabalho, meio que não tem essa ideia de troca com as pessoas que estão chegando, com os novatos.
muito assim, aluno tá chegando, tá cheio de ideia nova, coitado. Daqui a pouco ele vai desistir disso tudo aí, vai cair no comodismo, meio que isso. E meio também pegando a fala da professora, da questão dos contratados, né? Porque às vezes a escola, ela tem uma rotatividade muito grande, né? Da questão de professores. Então, muitas vezes você quer dialogar com outros professores, quer fazer a troca, o desenvolvimento de trabalhos. E eu vejo que essa rede, no ambiente escolar, ela é muito falha, mas às vezes o profissional, o docente, ele quer ir contra, mas meio que às vezes ele cansa, ele adoece meio por causa desse não diálogo, dessa não conversa. Aí é meio que um questionamento, como romper com isso, né? De que forma fortalecer mesmo, né, essas redes para a questão de tornar esse trabalho um trabalho mais prazeroso, né, mais saudável, mais alegre e, enfim, um trabalho melhor, né? Então, professora, eu fiquei pensando na questão do diálogo, né? O diálogo, eu fico pensando que o diálogo, para que ele exista, é necessário que um olhe no olho do outro, né? Eu tenho que estar presente perante ao outro, eu tenho que me presentificar perante o outro para que efetivamente aconteça o diálogo, ou exista a possibilidade da existência de um diálogo. Entretanto, você tem a lógica dos tempos da escola, né? Os tempos da escola hoje são tempos loucos, né? E a própria modernidade, ela vai exigir do trabalho docente hoje 2, 3 vínculos, né? A questão da 11h30, meio-dia hoje interfere se o professor almoça ou não almoça, porque ele vai de uma rede para outra, né? E atravessa a BR, a 101 de um lado para o outro, né? Então, essa questão dos tempos também, e aí não são os tempos da escola, mas são os tempos que a modernidade ela vai imprimindo sobre a ação do sujeito. E a escola não é diferente. Na escola ainda a gente tem as regras do tempo, os 200 dias letivos, as 800 horas, as 4 horas e 20 minutos de efetivo trabalho com o aluno. Então, são tempos muito bem demarcados dentro da escola, e que eu acho que isso também faz com que essas redes elas acabem se tornando cada vez mais frias, né? Eu não posso hoje, pela lógica da escola, eu não posso hoje liberar o aluno para efetivamente a gente sentar junto e começar a discutir a gestão da escola, a organização do trabalho político, a organização do trabalho pedagógico, a organização do trabalho de uma maneira geral, né? Porque isso dá uma confusão danada. Então, como pensar também essa relação do diálogo, do olho, né? Da presentificação do outro na minha vida dentro daquela organização do trabalho, articulado com esses tempos que são cada vez mais escassos nessa modernidade que a gente vive. Antes de passar para... Alô? Será que tá? Acho que não está muito... Tá funcionando? Alô? Eu quero, já passo para você, mas é porque eu não quero perder aí a deixa, né? Porque eu acho que a fala da Edna, a fala da... Como é seu nome? Vanessa. Da Vanessa, né? E a sua, né? Que eu acho que agora fecha um pouco com o que você tinha de alguma forma colocado anteriormente. Porque, veja bem, a gente não pode esquecer, eu acho que não dá para separar, uma certa macropolítica, uma certa política educacional brasileira, municipal, estadual, que não tem privilegiado esse tipo de espaço e a construção dessas redes. Então, não dá para negar, a gente não pode também ficar como se nós pudéssemos assim, então nós vamos criar redes quentes na escola, onde o diálogo, os conflitos, os tensionamentos, as questões surjam, as propostas também, quando na realidade o que você falou, eu tenho meia hora de planejamento, às vezes essa meia hora se transforma em 15 minutos, porque eu tenho que almoçar e tenho que ir para uma outra rede. Então tem um dado que não pode ser esquecido,
que é o modo como as políticas públicas de educação estão efetivamente sendo colocadas hoje em dia nas escolas e atualizando modos e processos de trabalho que inviabilizam redes de conversação e redes de trabalho no sentido que nós estamos considerando da importância dessas redes na construção de projetos que efetivamente alterem os processos de trabalho e produzam não só violência, ou que não produzam mais violência. Então, assim, não dá para esquecer que é urgente a mudança, a transformação em algumas lógicas de organização do trabalho via políticas educacionais. Suzana, não sei se Suzana participou, mas Suzana teve notícia que o sindicato está negociando, tinha um evento que acabamos não indo, né? Não sei se você foi. Não. Ninguém, nós soubemos, o sindicato já tem um projeto no sindicato dos trabalhadores da educação aqui do Espírito Santo, no sentido de repensar o chamado tempo do planejamento. Então, isso não é uma questão nossa apenas individualmente em cada escola, mas é uma preocupação do sindicato, é uma preocupação dos coletivos, porque nós temos clareza que se não muda esse modo como o trabalho se organiza na escola, se os tempos efetivamente não forem alterados, se a gente não considerar que estar em roda, conversando, olhando no olho, discutindo, é trabalho também, porque a grande questão é que as políticas educacionais, na sua grande maioria, consideram que o trabalho docente é o trabalho de sala de aula, cuspe e giz. Então, quando eu estou em reunião, quando eu estou elaborando projetos, eu estou perdendo tempo. Não dá para você perder tempo, tirar tempo de sala de aula para você estar se reunindo. Então, nós precisamos de uma mudança radical nessa lógica. Isso aí é indiscutível. Não dá para separar uma coisa da outra. Então, não vamos aqui ficar sonhando com espaços de conversa, né, redes de conversação e redes de trabalho, sem que alguma alteração nas políticas instituídas na educação também sofram mudança. Tudo bem. Por outro lado, não dá para a gente ficar esperando essas mudanças para fazer alguma coisa também. Então, acho que essas duas coisas, elas estão relacionadas, elas estão ligadas. Então, a gente tem que estar trabalhando nessa dimensão das políticas conjunturais e trabalhando nessa dimensão do cotidiano das escolas. Então, não dá para ficar esperando uma coisa e outra. Como é que a gente faz com que essas duas coisas caminhem numa interlocução mínima possível? Então, assim, tenho certeza que Edna, nos seus projetos, eu nos meus, Aninha nos dela, né, e outros tantos, temos tentado fazer isso em alguns lugares onde nós estamos trabalhando. No nosso caso, nós estamos tentando constituir comissões de saúde do trabalhador docente nas escolas da Serra. O que seriam essas comissões? Espaço de diálogo. Espaço onde essas redes possam estar acontecendo. Então, a nossa equipe de pesquisa, nós já estamos há 3 anos tentando instituir essas comissões. E tentando instituir como letra de lei, que toda escola tenha decidido por lei a possibilidade de constituir comissões nas escolas para poder exatamente aquecer essas redes de trabalho, essas redes de conversa. Então, nós estamos tentando fazer isso ali. É um nozinho daquela rede. Mas a Edna, há muito tempo, trabalha, por exemplo, com a educação de jovens e adultos, e nós sabemos que o EJA tem experiências fantásticas nesse sentido, que poderiam ser pensadas nas redes outras, que não do EJA. Mas no EJA acontece muita coisa. Quando ela diz, como é que a gente faz, porque está aquecido demais e está adoecendo, eu fico feliz de ouvir. Sinto muito, assim, mas esse adoecimento certamente não é um adoecimento por paralisia. Elas falam de adoecimento porque é um hiperaquecimento. A coisa é tão quente que também chega uma hora e fala, cara, eu não estou aguentando mais, porque é muito movimento, é muita coisa acontecendo. Mas assim, tudo bem, tem que ver também como é que divide isso, como é que distribui mais o trabalho,
Porque eu acredito, Edna, que esse tipo de aquecimento, às vezes, fica em algumas pessoas. E fica coisa demais para algumas pessoas. E eu sei que no EJA, pelo pouco que a gente já trocou, eu sei que é muito pouca gente para muito trabalho. Então, assim, eu não acho que tem que esfriar a rede, não. Eu acho que a gente tem que ampliar a rede. Porque eu acho que esse aquecimento que a Edna fala é exatamente porque, no caso do EJA, os debates, os conflitos, os tensionamentos, as indagações, elas são demasiadas, né? Elas são tantas que muitas vezes o grupo não consegue sustentar, porque é um grupo pequeno. Então, assim, a gente às vezes está de um lado, né, demasiadamente quente, e por outro lado, frio. Frio por quê? Porque não tem conexão, né? Porque não se amplia, porque as conexões entre os nós, eles não estão fortalecidos. Então, eu acho que nós temos assim, como fazer, né? Eu não tenho uma resposta. Ó, vamos fazer assim, um assado. Porque qualquer receita que eu desse aqui seria um fiasco, uma armadilha. Porque a gente só pode saber como fazer ali, no quente da situação. E cada situação tem uma demanda e uma característica específica. Então, eu diria, se a gente pode arriscar em indicar alguma pista, fica de olho no que acontece ali, na situação concreta. E cada situação vai demandar uma estratégia específica. Vamos resolver todos os problemas? Não. Vamos avançar? Vamos. Vamos construir alguma coisa que isso pode, de uma maneira ou de outra, contagiar outras experiências? Então, quando você fala, o mais triste é quando uma professora diz: eu fui criticada por uma colega. Foi criticada por uma colega, e isso vai acontecer porque fofoca em escola, isso acontece aos montes. E por que acontece? Porque não tem espaço de diálogo. Então, onde não tem espaço de conversa, onde você não pode minimamente trocar experiência, o que vai sobrar é fofoca. O que vai sobrar é um queimando o outro. Então, isso não me espanta. Onde não tem espaço, roda de diálogo, vai ter fofoca, vai ter briga. Não é quando eu falo em conflito, não é briga, não. Conflito é, você pensa de um jeito, eu penso de outro, e os nossos pensamentos diferenciados vão tensionar para que a gente possa avançar para outras coisas. Conflito não é destruir o outro, não é falar mal do outro. Conflito é a possibilidade de coisas diferentes dialogarem. Porque o que a gente pretende, o que a gente busca não é só harmonia. Às vezes a harmonia é péssimo, porque a harmonia significa que a gente não está discutindo, a gente não está conversando, a gente não está debatendo. É um debate respeitoso. É um debate onde eu não silencio o outro, porque silenciar o outro é que é violência. Aí nós voltamos para o tema da conversa. Ranessa, e você... Margarete, eu fiquei pensando no seguinte: vocês já repararam quantas vezes, você também chamou a atenção, Beth, a gente fala que a escola é doente, a escola é violenta, a escola... E eu sempre fico pensando em Foucault. Como que é fácil para a gente falar do biopoder, ou seja, daquilo que controla a vida, daquilo que adoece a vida. Mas como que é difícil a gente enxergar a biopotência, a vida que pulsa na própria vida. Como que é difícil a gente perceber que mesmo ali onde Margarete fala do horário tão rígido, tem escolas que falam assim, o horário realmente é segmentado, o horário realmente é rígido, o horário realmente é corrido, e a gente tem que fazer 200 dias, 4 horas, blá, 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 blá. E ainda assim tem escola, eu posso citar o nome de algumas, mas eu vou citar, eu conheço 3 aqui de Vitória e uma da Serra, então eu vou citar a da Serra, um CEMEI em Vila Nova de Colares, que consegue a cada 15 dias, numa terça-feira, eles fazem um encontro, ao invés de 11h30 a meio-dia, que é um horário fictício, de 11 a meio-dia. Aí as pessoas falam assim, na verdade vai de 11 a 11h45. Beleza, mas já são 30 minutos a mais. São 30 minutos a mais para as professoras realmente sentarem, para as professoras realmente conversarem, se encontrarem, fazer, não falam de redes de conversação,
Mas colocar um papo em dia, um papo sobre a escola, não é qualquer coisa. Vamos começar o quê? O que a escola tem? Nossas crianças, o que nós precisamos? Aí elas falam assim, eu tenho uma amiga que trabalha lá, ela fala assim, às vezes a gente precisa ler um texto, a gente lê um texto. Às vezes a gente precisa conversar sobre alguma coisa que a escola está organizando. Então fazem. E aí a minha questão é realmente essa, como que a gente enxerga o que de bom as escolas produzem? Que essa é a questão mais difícil. Como desadoecer os nossos olhos, que é uma outra questão. Eu acho que essa é uma dica importante, né? Assim, que a gente possa ir para a escola, olhar aonde a vida está insistindo, onde pulsa. Porque senão também a gente vai para a escola e só fica olhando o que não dá certo, que é a mesma coisa. Mas tem vida pulsando. Mas às vezes o olho da gente está tão acostumado a olhar sempre a mesma coisa que a gente está com um olhar viciado. Eu acho que esse é um exercício importante. Como é que você desvia o olhar para aquilo que tem potência? Eu acho que esse é um exercício da maior importância. Boa noite. Meu nome é Rayana, eu sou aluna da professora Edna. E eu queria mais trazer uma experiência que, quando você diz em olhar, a gente parar de olhar aquilo que não está dando certo e olhar a escola como um todo. Por quê? Eu tive experiência numa escola que nós tínhamos assim, várias turmas, né, com comportamento, questão de comportamento indisciplinar, de ter uns focos. E tinha uma turma que era mais difícil de se trabalhar, né, os professores diziam. E nessa turma nós tivemos 2 professores que saíram por um tempo por doença, né, por estresse, e uma outra professora com labirintite. E ela não conseguia realmente dar aula. E aí, quando a gente ouvia o depoimento deles, eles diziam que eles não conseguiam chegar na sala e dar aula. Quando eles entravam em aula, eles não conseguiam dar aquilo que era preparado, que eles tinham sido preparados para dar. E aí, um tempo depois, essa professora que ficou doente foi mandada embora. E aí eu ouvi uma fala assim, ela foi mandada embora porque ela não estava preparada para dar aula. Ela não tinha preparo. Ela não estava dando conta, exatamente essa frase, não estava dando conta dessa turma, né? Aí eu pensei, mas por que ela não estava dando conta? Será que é realmente não dar conta? Será que ela precisa dar conta? E aí a coordenadora disse assim, não, porque eu tenho um outro professor que consegue dar conta, porque essa não consegue. Tem outros professores que conseguem. E eu fui ouvir outro professor. Aí ele disse, não, eu me estresso também, eu também não consigo dar aula lá. A diferença é que eu seguro, quando eu chego em casa, é que eu vou aliviar a atenção, né? Que eu explodo, é que eu às vezes discuto. É quando eu pensando no meu trabalho, né, no meu desenvolvimento, eu seguro essa atenção e solto em casa. E aí eu pensei, às vezes a escola enxerga que esse professor que está dando conta, ele está ali, ele consegue dar aula dele, então está tudo certo. E por achar que que os professores estão dando conta, não precisa de fazer essa rede de comunicação, né? Então está tudo certo, se está todo mundo conseguindo dar aula, então a gente não precisa de ter uma rede. E eu acho que mais que o desafio de trazer essa rede para a escola, é fazer a escola enxergar que não só porque está tudo bem, não precisa. Porque ainda que a escola consiga trabalhar, ainda que ela não tenha visivelmente esses problemas, é necessária essa rede. Porque às vezes está tudo muito transparente, não está tudo muito transparente. Existe alguma coisa por trás disso, né? Por trás desse está tudo certo, por trás desse está dando conta. E aí eu acho que esse também é um outro desafio, perceber, fazer com que a escola perceba que tem esse problema. É isso. Boa noite. Sou Vinícius, também aluno da professora Edna, sou do curso de Geografia. E gostaria de saber se a professora, né, na sua pesquisa, ela faz, e quando ela propõe uma rede de conversação, se essa rede de conversação ela se dá, né, também, se é parte da sua análise, as redes de conversação não formais. Já tem alguns casos de alguns professores que fizeram pesquisa somente nessas redes não formais, em mesas de bares, em rodas de conversa em igrejas, em outros espaços sociais, que o professor também está presente. Porque na licenciatura em Geografia, quando a gente faz o curso, a gente tem algumas propostas, tem até a rede de diálogos que acontece, é um encontro
né, entre os professores que já estão na rede e os alunos também daqui da UFES e outros alunos de outras universidades também, propondo essa rede, né, de diálogos, essa troca de conversa e tudo. E a gente sabe que quando o professor vai, né, para a sala de aula, fica mais distante da universidade, né, das faculdades. Mas também há uns encontros, como alguns eventos de formação e alguns eventos mesmo acadêmicos que possibilitam essa troca, né, de experiências. Até um texto, né, que fala de abobrinhas e troca de figurinhas, né, de Joani Azevedo, que fala justamente dessa conversa, dessa importância da troca dos professores, quanto que passa a ser somente um muro de lamentações, mas também quanto passa a ser uma troca, uma experiência saudável para os professores. Né? E gostaria mesmo de saber se há esse olhar da senhora nessas redes não formais, né, de troca de conversa, para além mesmo até como uma resistência, né, a esse sistema que, ao invés de produzir as redes, né, interrompe as redes e corta as redes. Né? Mesmo até nos sindicatos que deveriam propor essas redes, né? Fazer o contrário. Eu acho que a sua intervenção ela é primorosa, né? Ela é primorosa porque você exatamente traz um pouco aquela imagem que eu tentei passar para vocês. Quer dizer, a rede, ela não é alguma coisa que se dá apenas na escola ou no chamado local de trabalho. Quando nós estamos falando de rede, a gente está incluindo todas as possíveis dimensões do viver. Então, aquecer rede é exatamente ver como essas conexões elas podem se fazer cada vez mais fortes, e conexão forte é aquela que faz passar força e energia, né? Então, sem dúvida nenhuma, vários pesquisadores, inclusive, que analisam os processos de trabalho, eles falam da importância desses momentos de conversa que você chamou de não formais. O cafezinho, a mesa do bar, né? A conversa de corredor. Porque, às vezes, muitas coisas que não são ditas nas redes instituídas de conversa são ditas fora desses espaços. Porque, às vezes, os trabalhadores dizem, eu não vou falar nada ali porque eu não confio em fulana. Né? Eu já participei de redes de conversa em que as pessoas dizem, rede de conversa para mim? Eu fico calada, porque eu sei que tem ali o dedo duro, que vai falar para o diretor. Então, às vezes, para você conseguir constituir redes formais dentro da escola, você precisa daquilo que eu mostrei, que é uma coisa chamada confiança. Porque se você não constrói confiança entre as pessoas, essa rede, ela vai ter efeitos questionáveis em algumas situações, porque elas não produzem, elas não chegam na sua potência máxima de aquecimento. Porque a confiança, ela é um elemento fundamental para que essas redes realmente se aqueçam. Então, eu concordo com você que quando nós estamos falando em redes de conversa, nós não estamos falando apenas das redes formais. Então, você me fez a pergunta para a nossa pesquisa. O nosso grupo, ele tinha momentos de encontros, onde essas redes aconteciam, né, elas eram propostas na realidade, redes que se faziam com os professores das escolas e com os pesquisadores do nosso grupo. Então, essa rede de conversas, ela era aquecida por esses coordenadores dos grupos, mas depois esses próprios professores voltavam para as escolas no dia seguinte e nós exatamente incentivávamos para que as conversas pudessem continuar nas escolas, nos diferentes espaços, na hora do café, nas salas de professores, enfim. E esse material de conversa que se dava durante 15 dias, quando voltava para as chamadas redes oficiais de conversa, que eram os momentos da pesquisa, elas alimentavam essas redes, que você chamou aí de redes formais, que eu vou chamar dos encontros presenciais dos pesquisadores com os professores. Então, o tempo todo na nossa pesquisa, a gente fica tentando puxar esses diferentes fios que compõem essa rede. A primeira proposta das pesquisadoras para as professoras
foi exatamente essa. Procurem saber quais são os locais, quais são os grupos que existem no entorno da escola, ou que não necessariamente no entorno, mas que tem interseção com a escola, e vamos construir esse mapa. Que território é esse da escola? Que o território não é apenas um território geográfico. Então, assim, quais são as redes que aquela escola efetivamente pode construir? Então, o nosso olhar, eu acho que quando a Edna fala como é que a gente desaquece a rede, porque está quente demais e a gente acaba adoecendo, eu acho que é um pouco isso, quer dizer, às vezes a rede, ela começa a esquentar e ela vai criando tantas conexões que fala, cara, nós não vamos dar conta disso. É grande demais, é grandioso demais, né? Mas eu ainda fico feliz que o adoecimento seja por isso e não porque ela seja fria, né? Porque eu acho que adoecer porque é fria, eu acho que é na contramão da vida. Agora, adoecer porque é trabalho demais, não estamos dando conta, eu acho que ela não é bom, certamente não é bom, mas eu acho que ela, de qualquer maneira, nos mobiliza a talvez a conseguir mais gente, mais mão de obra para dar conta disso tudo. E eu entendo, porque às vezes o projeto ele é grandioso demais e a gente convoca as pessoas e a gente tem poucas pessoas que estejam a fim de entrar na rede, entrar no processo. E nós sabemos que o nosso trabalho, que não é nem um milésimo do trabalho da Edna no EJA, a gente percebe como é complicado convocar pessoas. É ou não é, Suzana? Às vezes nós ficamos assim, cara, assim, nós temos um fórum, a gente convoca milhares de pessoas para o fórum, quem vai para o fórum? Às vezes sempre os mesmos. E a gente sente que quem carrega o piano são sempre os mesmos. Então, é uma tarefa desafiadora, sem dúvida nenhuma. Agora, o que resta é a gente perguntar, nós estamos afim ou não de continuar a luta? Porque às vezes não está afim de continuar a luta, dizendo, ó, desiste, porque somos poucos e não vamos dar conta mesmo, né? Provoquei a Suzana. É que você falou uma coisa, Beth, que eu recordei. Eu acho um ponto importante, assim, pegando a fala da Érica, né, sobre essa questão da divisão dentro do trabalho da escola, que eu, por exemplo, no caso das comissões da saúde, eu acho que foi o grande impasse, eu acho que é o grande impasse para muita coisa, assim, né, que a gente quer fazer. Mas teve uma sacada muito interessante e a gente trabalha com a ideia de análise coletiva do trabalho, né? Então, assim, as questões do trabalho, a produção de saúde, ela tem que ser feita no coletivo e nas situações concretas, como a Beth falou. Não adianta ir uma pessoa de fora falar, olha, aqui tal coisa está com problema, porque não, é ali dentro da própria trama de relações da escola. E aí, assim, é dentro disso que numa escola específica, elas criaram 1 milhão de estratégias dentro de espaços que já existiam, né? Então, é o tempo de uma formação que vinha um texto que às vezes não é que não era de interesse, mas assim, era um texto frio, vamos dizer, né? Vem um pacote e tem um tempo que vocês têm que estudar, isso é uma carga horária a ser cumprida. O que elas foram aproveitando esses espaços para ir trazendo discussões que colocavam em análise as condições de trabalho, a organização do trabalho, a lei que regulamenta o exercício do servidor público de serra, quer dizer, pensando que isso é produção de saúde, ou seja, se a gente, em vez da gente ir lá estudar um texto, o que é o autismo, né? Não que isso não tenha importância, assim, mas naquele momento, o que elas sentiram? A gente precisa conhecer melhor o que normas são essas que estão regulamentando o nosso exercício profissional, porque tem coisas que não estão acontecendo e que não estão legais. Até para poder interrogar, para poder reivindicar, para cobrar, para se organizar diferente, aqui dá para interferir, aqui não dá para interferir. Então, assim, pegando momentos que já não é fazendo um sobretrabalho, porque a gente tem essa discussão também, né, que assim, produzir rede de conversa não pode ser um exercício também de sobrecarga, para além do tempo. Tem uma
uma preocupação nesse sentido, mas no modo assim de aproveitar brechas que já existem e que a gente também tem condição de cavar, às vezes botar uma reunião às custas de 2 ou 3 professores segurarem a onda da escola, mas para elas poderem fazer uma discussão importante. Então, assim, não é um modelo, como a Beth falou, uma receita, mas só tem condição de se pensar isso a partir de quem conhece muito o funcionamento daquele lugar, né? As soluções, elas vêm dali, da passagem para isso poder ter terreno e corpo para se concretizar, né? Só lembrei. Bom, já meio que encaminhando para o fim aqui da nossa conversa, eu acho que todas as intervenções que foram feitas falam de um incômodo. Ou para mais, como coloca a Edna, né? Eu não sei se vocês... Eu não sei se mas eu entendo quando a Edna diz como é que a gente faz quando a rede está aquecida demais, é porque eu entendo que no caso da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, quer dizer, os tensionamentos, os debates são de uma riqueza, né? São de uma intensidade que muitas vezes transborda, né? E muitas vezes nos convoca e nos deixa meio que preocupados com tanto tensionamento. Mas, então, como a gente produzir esse tensionamento, mas de forma a transformá-lo em algo que nos faça potente. Porque também se fica o tensionamento pelo tensionamento, o conflito pelo conflito, e esses conflitos, eles não têm como efeito um projeto que possa efetivamente intervir em algo que está estabelecido e, portanto, nos causa adoecimento, dor e nos sentimos violentados, eu acho que nós não vamos a muitos lugares. Eu acho que o que fica dessa conversa é um pouco assim, nós precisamos estar atentos a essa dimensão da potência que está colocada em cada situação de trabalho. E muitas vezes a gente não consegue sacar. E como é que a gente pode produzir e esquentar redes de conversa para além das redes instituídas e pensando que toda e qualquer mudança naquilo que produz violência e adoecimento no trabalho é pela via da análise dos processos de trabalho, das relações e dessas redes de trabalho instituídas aonde efetivamente trabalhamos. Trazer o problema para o sujeito, para o prefeito, para o governador, e não discutir os efeitos produzidos pelas relações cotidianas estabelecidas nos processos de trabalho, me parece um equívoco. Pensar violência, precarização e adoecimento no trabalho nos convoca a pensar a gestão e os processos de trabalho cotidianos, concretos. Do contrário, eu acho que a gente vai ficar apenas repetindo como papagaio que tem violência, tem crise, tem descontentamento e nós não vamos avançar muito. É difícil, é um desafio, mas eu acho que nós somos movidos a desafios, né? Do contrário, fica tudo meio sem força e sem energia para que as coisas continuem. Então, eu espero que a gente consiga construir redes potentes e aquecidas aqui e que não chegam a nos adoecer de tão quente que possam queimar a gente, né, Edna? Então, é isso aí, galera. Muito obrigada e espero que cada um de vocês, cada um de nós, no nosso trabalho, consigamos, então, desfazer essa relação da violência, da dor e do trabalho, no caso da educação, tá bom? Muito obrigada.